Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai iniciar mais uma aula de Física da semana, certo? Meus anjos, hoje o nosso encontro será mais voltado para a revisão, tá bom? A gente vai revisar os principais temas do nosso último bimestre, focando na parte de propagação de calor e o clima, que a gente trabalhou nesse último bimestre, perfeito? Então vamos iniciar a nossa aula de Física, mandando um abraço para os nossos polos que estão acompanhando as nossas aulas, para a galerinha também que acompanha nossa aula via YouTube. Prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso encontro de hoje, iniciando aqui a nossa aula de hoje, cujo tema é de revisão. Nós estaremos trabalhando o conteúdo de propagação de calor e o clima nessa aula do dia 4 de outubro. Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, professor de Física aqui de vocês, certo? Para a gente observar na verdade, quais são os nossos objetivos, nós estaremos analisando os seguintes objetivos. Caracterizar os tipos de calor. Além disso, eu vou analisar as quantidades de calor sensível e latente, interpretar a curva de aquecimento e resfriamento e, além disso, identificar as principais configurações durante a mudança de fase. Então, a todo momento da nossa aula de hoje, a gente vai estar analisando os tipos de calor. Vamos também analisar o calor quando ele é sensível e quando ele é latente. Interpretar a curva de aquecimento e resfriamento, o que acontece num gráfico de aquecimento e resfriamento. E por último, a gente vai analisar as mudanças de fase, certo? Então, tudo isso através do nosso tema de revisão. Beleza? Galerinha de Eliseu Martins, que estão aqui com a gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Galerinha linda da primeira série. Galerinha de Canto do Buriti também, do 7 Beija Valente, também com a gente, ligada à primeira série de Canto do Buriti. E a Fernanda Carvalho também, mandando aquele bom dia especial. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Meus amores, então na aula de hoje a gente vai começar com a identificação, Micaele, do calor do tipo sensível. Esse calor, eu já quero que você associe esse tipo de calor a alterações na temperatura. Então você coloque aqui, ó, esse calor ele está associado a mudanças de temperatura, beleza? Mudanças de temperatura. Mudanças de temperatura. Através dessa forma de calor, nós podemos calcular uma quantidade de calor sensível por meio do princípio fundamental da calorimetria. Mas antes, eu quero analisar a situação que acontece nos casos de calor sensível. Por exemplo, se a gente for analisar a seguinte situação. Eu tenho aqui um recipiente com um certo volume de água. Vamos imaginar aqui que eu tenho esse recipiente com um certo volume de água. Bom? O que vai acontecer, professor? Eu vou transmitir calor para esse recipiente
transmitir calor para esse recipiente e, consequentemente, para o líquido. E essa água que, por exemplo, inicialmente, na temperatura inicial, estava a 20 graus Celsius, água líquida, né? Ela vai sofrer um aquecimento a ponto de, no final do processo, essa água está com uma temperatura final de 70 graus Celsius. Então, ela alterou a sua temperatura num valor de 50 graus Celsius. Então, eu tive, nessa situação, um aquecimento do material. Todas as vezes que eu observo situações semelhantes a essas, que acontecem um aquecimento do material, uma mudança de temperatura para o material, eu tenho o recebimento ou a perda de um calor sensível. Um calor que vai sensibilizar a substância para que essa substância ela acabe apenas alterando a sua temperatura sem que eu tenha alteração do estado, beleza? Então, esse tipo de calor a gente caracteriza como calor do tipo sensível, ok? Então, você pode dizer aqui que a substância ganhou calor sensível. Certo, jovens? Professor, como é que nós podemos calcular a quantidade de calor que essa substância ganhou? Nós podemos calculá-la através da seguinte expressão. Olha só. Quantidade de calor que será massa vezes Czinho vezes a variação de temperatura. Galerinha, quem é esse Czinho? Esse Czinho é o calor específico do material, tá? Coloque aí. Esse Czinho aqui vai representar calor específico. Depende de quem, professor? Depende da substância. É uma característica do próprio material. Por exemplo, situações em que eu utilizo esse calor específico. Situações como o aquecimento da areia pela manhã, um rápido aquecimento, porém, um aquecimento mais devagar da água do mar. Isso eu percebo por quê? Porque o calor específico da areia é bem menor que o calor específico da água. Então, a água, ela demora a aquecer porque ela tem um alto calor específico. Já a areia, ela aquece rapidamente porque ela tem um menor calor específico. Se a gente for analisar relação entre calor específico e temperatura, eu vou observar que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Não é isso? Então, para ter um grande calor específico, a substância acaba tendo um pequeno aquecimento.
Já se a substância tem um pequeno calor específico, eu já observo que a substância vai ter um grande aquecimento, certo? São essas relações também que a gente precisa observar com relação ao calor específico. Já para calcular a quantidade de calor sensível, basta você multiplicar essas três grandezas, né? Massa, calor específico e variação de temperatura, certo? Quando a gente olha agora para a capacidade térmica, a capacidade térmica ela pode ter duas expressõezinhas. Eu posso escrever a capacidade térmica através da expressão geral dela, que é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou eu também posso representar essa capacidade térmica pelo produto da massa vezes o calor específico, tá? Então, capacidade térmica, a sua representação é o C maiúsculo. Calor específico já é representado pelo C minúsculo. Capacidade térmica não está associada a quê, professor? Ao material. Está associada às características físicas dele. Como, por exemplo, a sua dimensão. Então, corpos com maior capacidade térmica são corpos que acabam tendo menores dimensões. Acabam tendo menores dimensões. Como assim, professor? Deixa eu só colocar o nomezinho aqui, dimensão. Capacidade térmica, a gente associa a característica do material de ele rapidamente aquecer. Rapidamente ter uma quantidade de calor sendo transmitida. Ou da sua capacidade de resfriar. Quando a gente diz que a capacidade está associada não ao material, mas sim à sua dimensão, a gente coloca o seguinte exemplo. Eu vou ter um copo de alumínio muito grosso, a superfície desse copo de alumínio é grossa, já eu terei um copo de alumínio muito fino. E a gente coloca o mesmo líquido na mesma temperatura nesses dois copos de alumínio. Vou colocar um refrigerante bem gelado. O que eu vou perceber? Eu vou perceber que a superfície do copo de alumínio mais fino, ela vai ficar gelada mais rápido. Já a superfície do copo de alumínio mais grosso, ela vai demorar um tempo maior para gelar. Isso por quê? Porque a capacidade térmica dos dois materiais são diferentes. A superfície do copo de alumínio mais fina, ela é uma superfície menor. Então, ela transmite o calor com mais facilidade. Já o copo de alumínio mais grosso, o calor ele vai sentir uma dificuldade maior para ser transmitido de dentro para fora, ou seja, da parte interna para a parte externa do copo, e assim você vai acabar tendo um resfriamento mais devagar da parte externa. A gente pode associar o exemplo do copo de alumínio que a gente tem em casa. Todo mundo tem copo de alumínio em casa, tenho certeza. Eu tenho, então vocês vão ter também. Então, copo de alumínio lá da minha casa tem uma superfície bem fina. Já quem tem aqueles copos Stanley, eles são copos de alumínio mais grosso. A superfície daquele copo é mais grossa.
Por isso que conserva mais o calor do material. Se você colocar um líquido quente dentro daquele copo de alumínio, vai demorar mais tempo para ele aquecer o lado de fora e, consequentemente, o líquido ficar mais frio. E se você colocar um líquido gelado, vai demorar mais tempo para aquele líquido ele ter um equilíbrio térmico com o meio externo, ou seja, perder a temperatura dele gelada e acabar aquecendo. Já o copo mais fino, por ele ter uma capacidade térmica maior, ele vai acabar resfriando mais fácil o líquido quente e aquecendo mais rápido o líquido gelado. Ou seja, as trocas de calor vão acontecer num curto tempo. Beleza, jovens? Deu para entender, meus queridos? Então não esqueça, capacidade térmica está associada à dimensão. Quanto menor a dimensão, Alencar, maior a capacidade que o objeto tem de trocar calor. Perfeito? Eu vou dar um minutinho para vocês analisarem com calma essa telinha e aí a gente volta para falar do próximo tema. Bom? Um minutinho. Vamos lá, jovens. Vamos continuar aqui nossa aulinha de hoje para a gente falar agora do outro tipo de calor, tá? O calor que não envolve mais mudança de temperatura. O calor que envolve agora mudança de estado, que é o calor do tipo latente. Esse calor agora, a gente já vai conseguir observar que eu tenho uma mudança de estado. Não mais uma mudança de temperatura. Professor, então quer dizer que esse calor não tem alteração de temperatura? Não. A gente vai observar mudança de estado, mas mantendo a temperatura constante. Vou até colocar aqui para vocês essa característica. Colocar aqui essa característica dele, que é uma característica bem singular desse tipo de calor. Você tem mudança de estado ou mudança de fase e quando a gente olha para a temperatura permanece constante. Ela não muda. Beleza? A temperatura é constante, certo? Galerinha,
Esse tipo de calor, ele está presente nas seguintes situações. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um cubo de gelo. E esse cubo de gelo, ele vai ficar exposto a uma fonte de calor. Então, ele vai receber calor. Porém, jovens, o que vai acontecer, meus queridos? Ele vai receber esse calor e vai começar a mudar de fase. Olha só, professor, ele começou a derreter, né? Exatamente. Então, o calor que fez o gelo sair do seu estado totalmente sólido, olha só, sair do seu estado totalmente sólido para um estado líquido, é um calor do tipo latente. Tá? Então, quando a substância sai do seu estado sólido para o estado líquido, você tem aí um calor latente na situação. Então, o calor necessário para a substância mudar de estado é o calor latente. Então, você diz que ela ganhou calor latente. Professor, e se ela sair do estado líquido para o estado sólido, o que configura essa situação? Se ela sair do estado líquido e voltar para o estado sólido, eu já vou observar que ela perdeu calor latente, porque ela está voltando para a situação inicial. Então, toda vez que eu tenho processos de mudança de estado opostos, ou seja, o retorno para o estado inicial, eu tenho perda de calor latente. Beleza? Para a gente calcular a quantidade de calor latente, jovens, basta você multiplicar a massa vezes a constante de calor latente ou constante de latência. Esse L aqui vai indicar para a gente a constante de calor latente. Professor, e essa constante de calor latente, ela depende do quê? Ela vai depender de dois fatores. Ela vai depender do material e do processo de mudança de estado. Vou colocar aqui, do material mais do processo de mudança de fase.
Como assim, professor? Como assim do processo? Cada processo de mudança de estado vai possuir o seu calor latente, a sua constante de calor latente. E essa constante de calor latente, por exemplo, ela vai ser um valor para o processo de fusão, que é o processo de saída do sólido para o líquido, e vai ser um outro valor para o processo de ebulição ou vaporização, que é o processo do líquido para o gasoso. Porém, quando eu faço o retorno, quando eu retorno os processos, eu saio do gasoso para o líquido, eu tenho o mesmo valor do líquido para o gasoso, numericamente. Numericamente é o mesmo valor, porém o sinal é contrário. O sinal é negativo. Como assim, professor? Olha só, deixa eu explicar melhor. Do sólido para o líquido, eu tenho uma constante de calor latente. Ela é positiva. Porém, do líquido para o sólido, essa constante de calor latente tem o mesmo valor, porém negativa. Beleza? Por exemplo, a constante de calor latente da fusão, que é esse processo do sólido para o líquido, ela tem um valor de 80 calorias por grama. Porém, quando eu vou do líquido para o gasoso, o processo tem o mesmo valor, porém, deixa eu apagar aqui, o valor é negativo. Você observa, nos dois casos é 80 calorias por grama. Mas, na fusão do sólido para o líquido, você tem mais 80. Quando eu passo para o processo de solidificação do líquido para o sólido, o valor numericamente é o mesmo, porém o sinal é negativo. Então era isso que eu queria dizer. Se eu fosse do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, os valores são outros, mas são iguais. Tá? O valor do líquido para o gasoso, que é o processo de vaporização, seria 540. Do líquido para o gasoso. 540. Não é mais 80, é 540. Quando eu saio do gasoso e volto para o líquido, o processo continua com o mesmo valor de 540. Porém, negativo. Tá? Então, não esquecer desses detalhes. Os processos e o tipo de material vão variar o valor da constante de calor latente. Para a água é 1, para, por exemplo, o mercúrio é outro, para o ferro é outro. Então, cada material e cada processo vai ter a sua constante de calor latente. Perfeito? Galerinha, do mesmo jeito que eu fiz na telinha anterior, eu vou dar o timezinho para vocês analisarem essa telinha com calma, tá? Aí esse timezinho será de 1 minutinho e depois a gente volta, tá bom? 1 minutinho.
Bora lá, jovens. Continuando aqui a nossa revisãozinha, a gente vai para a curva de aquecimento e curva de resfriamento. Bora lá. Quando eu falo de curva de aquecimento e curva de resfriamento, jovens, a gente tem que falar de um gráfico. Um gráfico que tem os seus pontos. Quantidade de calor por temperatura. Então, eu coloco aqui quantidade de calor, normalmente em calorias, por temperatura, normalmente em graus Celsius. Então, estes são os limites do meu gráfico de curva de aquecimento e resfriamento. Todas as vezes que eu observar um aquecimento, jovens, eu quero que você analise esse aquecimento e veja que eu tive ganho de calor. Ou seja, o calor ele será maior do que zero. Já durante a curva de resfriamento, eu quero que você analise esse calor e veja que eu tenho uma quantidade de calor menor do que zero. Tá? Todas as vezes a gente vai analisar dessa maneira. Quando é resfriamento, eu tive perda de calor e quando for aquecimento, eu tenho ganho de calor. Eu vou colocar aqui, meus queridos, a curva de aquecimento para a água, que normalmente é o material, é a substância que os livros, que os materiais didáticos trazem. E as questões também, tá? Então, eu vou colocar aqui os limites para a água. O limite para a água mínimo será de 0. O limite máximo será de 100, tá? Então, você tem esses dois limites para a água, certo? E aí, a gente vai observar que, com ganho de calor, essa água ela pode sofrer, primeiramente, um aquecimento e, posteriormente, uma mudança de fase. Então, eu vou colocar bem aqui, por exemplo, uma quantidade de calor Q1. Essa quantidade de calor, eu vou adquirir ela até a substância chegar a 0 graus Celsius. Então, ela está um valor negativo para a temperatura, porém, à medida que essa temperatura aumenta, essa quantidade de calor ela vai aumentando, tá? Então, aqui eu tenho 0 para o calor, tá? Quando a quantidade de calor é 0, a temperatura ela é negativa. Porém, à medida que eu ganho calor, essa temperatura vai aumentando até chegar no 0. Beleza? Depois, meus queridos, eu vou adquirir um calor que eu vou chamar de 2. Quantidade de calor 2. O que vai acontecer até lá, meus queridos? Até chegar nessa quantidade de calor 2, eu vou observar que ela foi uma quantidade suficiente para a substância permanecer com a mesma temperatura. Não teve alteração de temperatura. Beleza? Depois, meus queridos, eu adquiro uma quantidade de calor 3. Essa quantidade de calor 3 será uma quantidade de calor suficiente para a substância aumentar a sua temperatura
até chegar a 100 graus Celsius. Sair de 0 até chegar a 100 graus Celsius. Perfeito. Eu depois vou adquirir uma quantidade de calor 4, em que a substância ela vai permanecer com a temperatura de 100 graus Celsius. Show de bola? E por último, eu tenho uma última quantidade de calor, que eu vou chamar de quantidade de calor 5, em que a substância ela adquire essa quantidade de calor e chega a temperaturas maiores que 100 graus Celsius. Beleza, né? Então, olha aí, eu tive uma curva de aquecimento. Parece uma escadinha com uma rampa, né? Bom, parece um degrau e uma escadinha, uma rampazinha, que é um plano inclinado. Eu quero que a gente analise, primeiramente, esses pontos que parecem o degrau. São pontos de temperatura constante. O primeiro ponto de temperatura constante é o 0. Está entre calor 1 e calor 2. Nesse ponto entre o calor 1 e o calor 2, a substância, eu posso dizer que ela passou do estado sólido para o estado líquido. Por quê, professor? Por que você pode dizer isso? Porque água, substância água, abaixo de 0 graus Celsius, ela só pode se encontrar no estado sólido. Substância água de 0 graus Celsius a 100, ela só pode se encontrar no estado líquido. E acima de 100, ela vai se encontrar no estado gasoso. Tá bom? Então, entre o Q1 e o Q2, está havendo um processo de mudança de estado, que é o processo chamado de fusão. Perfeito. Entre o Q3 e o Q4, a substância está recebendo quantidade de calor que a gente percebe que também muda o estado dela, de líquido para gasoso. Na hora que chega na temperatura de 100 graus Celsius, a água ela vai sofrer uma mudança de estado de líquido para gasoso. Esse estado nós chamamos de vaporização, essa mudança de estado. Beleza? Jovenzinhos, então, entre Q1 e Q2 e Q3 e Q4, a substância, ela ganhou calor do tipo latente. Vou chamar de QL. Por que ela ganhou calor do tipo latente, professor? Olha a característica do calor latente. Temperatura constante e mudança de fase. Então, quando a substância ela recebe ou perde calor que provoca uma mudança de fase nela, quando ela está com a temperatura constante, esse tipo de calor só pode ser o calor latente. Beleza? Então, eu coloquei o QL para representar o calor latente. Meus queridos, quando a substância ela sofre um aquecimento ou ela sofre um resfriamento, sem mudar sem mudar o seu estado, mudando apenas a sua temperatura,
ela vai sofrer agora um ganho ou perda de calor sensível. Vamos aqui, ó. Calor sensível é o calor caracterizado pelas mudanças de temperatura, sem mudar o estado, sem mudar a fase. Ok? E aí, galerinha, a gente observa que esse calor está presente entre 0 e Q1, Q2 e Q3 e Q4 e Q5. Porque nesses momentos a substância está variando a sua temperatura. De 0 a Q1, o que está acontecendo? A substância está saindo de uma temperatura negativa, por exemplo, menos 5 graus Celsius, e está indo até 0 graus Celsius. Então, ela está aumentando a sua temperatura, está ganhando calor do tipo sensível. De Q2 a Q3, a substância está saindo de 0 a 100. Então, de Q2 a Q3, eu estou tendo também a substância ganhando calor do tipo sensível. E do Q4 ao Q5, a substância está ganhando calor sensível novamente, porque ela está saindo de uma temperatura de 100 graus Celsius para temperaturas acima de 100 graus Celsius. Então, esse tipo de calor só pode ser o calor do tipo sensível também. Lembrando, calor sensível é o calor que a substância adquire ou perde quando tem mudança de temperatura, sem mudar o estado. Calor do tipo latente é o calor que a substância adquire ou perde quando eu tenho mudança de fase, mas sem alterar a temperatura. Perfeito, jovens? Beleza? Como eu já fiz em outras telinhas, vou te dar um minutinho e a gente volta já. 1 minuto. Bora lá, galerinha! Para a gente finalizar, a gente tem que estudar as mudanças de estado físico da substância, tá? Então, vou colocar aqui os 3 principais estados. A gente vai analisar os processos. Vou colocar aqui o gelo, que representa o estado sólido. Vou colocar aqui um recipiente com água para representar o estado líquido. E para finish, eu vou colocar agora uma nuvenzinha que representa o estado gasoso. Beleza?
Então, nós temos aqui esses três principais estados. Bora lá. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. São esses três principais estados que a gente vai analisar. Perfeito? Galerinha, quando a gente analisar esses três estados, existem processos endo e processos exotérmicos. Você tem processos endo, são processos em que a substância ela adquire calor. Então, o primeiro processo endo é o processo em que, devido ela adquirir calor, ela sai do estado sólido para o estado líquido. O outro processo é o processo endo, que ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Tá? E existe um terceiro processo, que também é endo, quando ela sai diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Perfeito? Existe também processos exotérmicos. Esses processos são os processos relacionados à perda de calor. O primeiro processo seria do estado gasoso para o estado líquido. Um outro seria do líquido para o estado sólido. E o terceiro e último seria do estado gasoso para o estado sólido diretamente. Vamos dar nomes a esses processos. Lembrando que esse processo azulzinho é um processo característico pela perda de calor. Tá? Os processos para a esquerda da tela, representados pela setinha azulzinha, são processos que representam a perda de calor. São processos exotérmicos. Já os processos para a direita da tela são processos que representam o ganho de calor. São processos endotérmicos. Calor é maior do que zero, porque eu estou ganhando calor. Vamos dar nome a esses processos, né? Como a gente falou agora há pouco. Do sólido para o líquido, eu vou ter um processo que se chama fusão. Que nós chamamos de descongelar, popularmente. Mas esse processo ele se chama fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos o processo chamado de vaporização. Que ele pode acontecer de três formas, tá? Ele pode acontecer de uma forma natural, de uma forma que demora mais, que é a famosa evaporação. Ele pode acontecer de uma forma mais rápida, uma velocidade média, nem tão rápida e nem tão devagar, que é o processo chamado de ebulição. E você tem o terceiro e último processo, que é o processo mais rápido, quase que instantâneo, que é o processo de calefação. Esse último, ele acontece, por exemplo, quando a gente deixa cair uma gotícula de água numa superfície quente e você produz aquele som característico da água evaporando, da água vaporizando, quer dizer, dela virando vapor. Aquele barulho característico.
que aí nesse caso é o rápido processo da saída do estado líquido para o estado gasoso. Temos também, galerinha, a vaporização com a velocidade média, que eu chamei de ebulição. Nesse caso, eu tenho o aparecimento de bolhas e esse processo ele não acontece tão rápido, ele acontece depois de alguns minutos, como é o caso da gente ferver uma água no fogão e esquecer ela ali. Então, depois, essa água vai se transformar em vapor numa velocidade média. E por último, você tem a vaporização por evaporação, que é um processo mais demorado, caracterizado como, por exemplo, o ciclo hidrológico da transformação do líquido para o gasoso acontece por meio da evaporação. Ou quando você coloca uma roupa no varal e essa roupa posteriormente ela vem a secar. Então a água que estava presente na roupa, ela acaba evaporando. Beleza? Vamos para o último processo endotérmico, que é o processo de ganho de calor, chamado de sublimação. Sublimação. Esse processo, ele é bem comum, por exemplo, no gelo seco. No gelo seco, você tem o processo de sublimação acontecendo. Aquelas placas de gelo que você tinha antigamente, aquele pessoal que vendia picolé. Quando você abria, soltava aquele vapor gelado, né? Ali era gelo seco, placas de gelo seco. E naquela situação você tinha a água passando do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Beleza? Mesma coisa acontece com a naftalina. Naftalina, que é uma bolinha que a gente coloca nos móveis de madeira para evitar traças e baratas naquele local. E, posteriormente, depois de alguns dias, aquela naftalina, ela some. Então, ali é porque ela passou do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Vamos ter também os processos exotérmicos, responsáveis pela saída de calor do objeto. Vamos fazer o caminho inverso agora, né? Temos do gasoso para o líquido o processo chamado de condensação. Condensação, ou também chamado de liquefação. Ele tem esse nome, tá? Liquefação ou condensação, que é o processo oposto, né, do gasoso para o líquido. Processo este que está presente quando você coloca uma água gelada num copo de alumínio, e aí você percebe aquele copo começando a suar. Esse processo, ele acontece por quê? Porque o vapor quente externo ao copo colide com a superfície gelada daquele alumínio, que está com a água dentro, água geladíssima, e aquele vapor, ele resfria até o ponto dele mudar de estado, voltando a ser líquido. Então, aquelas gotículas de água, na verdade, são gotículas de vapor externo ao copo. Passaram por processo de condensação. De líquido para o sólido, você tem o congelamento, né, que nós chamamos de solidificação. A solidificação é um processo caracterizado pela substância passar do estado líquido para o estado sólido. Quando você coloca uma água no congelador, essa água no estado líquido. Então, ela vai resfriar até chegar a um ponto que ela solidifica, né? Ela congela.
E o último processo, que é o processo direto do gasoso para o sólido, seria o processo chamado de sublimação novamente, né? Ele se chama de sublimação, mas para diferenciar eu vou chamá-lo de ressublimação. Esse processo, ele é bem característico nos cristais. Quando você tem os cristais de gelo, lá da Frozen, né? Você tem aqueles desenhozinhos que formaram um cristal. Ali era vapor de água que estava no estado gasoso e se transformou em cristais de gelo por meio da ressublimação, passando direto do gasoso para o sólido. Perfeito? Jovens, nós vamos ficar por aqui no nosso primeiro encontro, né, da semana, mas na quinta-feira de aulas do canal Educação eu retorno a falar sobre física com vocês. A gente se encontra na próxima aula e até já, meus queridos. Até lá, né? Tchau, tchau.